Boa tarde, eu converso com o senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba e primeiro vice-presidente do Senado. Senador, na tarde desta quinta-feira, o Exército nos informou publicamente que o general Pazuello não será demitido pela sua participação no comício bolsonarista lá no Rio. Como que o senhor avalia essa decisão do Exército? Eu vejo como um simbolismo extremamente perigoso, ou seja, sinaliza que aqueles que estão na ativa podem efetivamente participar de atos públicos, atos político-partidários, como o que de fato se verificou, se constatou indiscutivelmente na presença do ex-ministro Pazuello, general da ativa, ao lado do presidente da República. Eu vejo com essa decisão algo extremamente nocivo, periclitante, porque isso pode gerar repercussões que vão desde a esfera federal para as esferas estaduais. Todos nós esperávamos que as Forças Armadas, no caso o Exército, pudesse ter um firme posicionamento de uma reprimenda a um comportamento que fugiu completamente aos ditames legais conhecidos também pelo ex-ministro Pazuello. Então, eu não posso aqui me furtar a reconhecer que essa decisão poderá gerar repercussões extremamente delicadas a todos nós que institucionalmente defendemos a democracia. Quando o senhor fala de repercussões, o senhor pode dar algum exemplo? Claro, obviamente que a partir do momento em que o Exército desconhece como se nada tivesse acontecido, as forças estaduais estarão também submetidas a essa licenciosidade. Aqueles que estão na ativa se sentirão à vontade em participar de atos públicos, atos políticos partidários, o que efetivamente não cabe aos mesmos. Isso é peremptório, isso é categórico, limitado a essa participação. É essa a nossa preocupação a partir do momento em que tomamos conhecimento dessa decisão, com todo respeito, obviamente, respeitamos a SEAR e as instâncias de análise que são reconhecidas por nós, mas a repercussão a ela, atitude e decisão, a mim me parece serem extremamente delicadas. Tá. Falando em repercussões, na Câmara, eu sei que o deputado federal Kim Kataguiri vai apresentar 2 requerimentos para convocar o ministro da Defesa e o comandante do Exército para prestar explicações sobre essa não punição ao Pazuello. O senhor pretende ou enxerga alguma ação parecida no Senado? O Senado vai cobrar alguma explicação do Exército? Querido, muito francamente, esse fato aconteceu há poucos minutos, né, nem horas, e eu não conversei com quaisquer outros companheiros, apenas me dispus a dizer a minha opinião pessoal a respeito do que penso ser efetivamente algo que mereça uma atitude, uma reação nossa, né, democrática reação. Eu não tratei a respeito de possíveis e futuras outras atitudes que possam ser trazidas pelo Senado Federal. Mas não posso simplesmente descartar aquilo que, de fato, outros companheiros que na Câmara Federal já adotaram. Tá. O senador, o senhor estava falando sobre repercussões com forças em outros estados. Ontem mesmo teve uma formatura de capitães da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. O presidente Bolsonaro compareceu e tanto o comandante da Academia da Polícia de Brasília quanto o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal terminaram o discurso com a frase que foi adotada como slogan eleitoral do presidente Bolsonaro em 2018, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O senhor enxerga alguma conotação política em policiais militares, em comandantes das forças militares, usarem esse slogan eleitoral em cerimônias de formatura? Evidentemente, dizer que não há uma conotação política é simplesmente desconhecer o óbvio. As palavras
que foram pronunciadas, as frases contundentes pronunciadas estão vinculadas diretamente a um apelo político partidário. Não há como sustentar, desconhecer aquilo que, obviamente, ao nosso conhecimento fica evidenciado. Por falar desta participação política nas Forças Armadas, ao mesmo tempo acontece um outro fenômeno. Tudo no bolsonarismo tende a ser muito transparente, as coisas tendem a ser, na verdade, muito evidentes, e o presidente Bolsonaro já disse várias vezes que ele não reconhecerá o resultado da próxima eleição se não houver voto impresso e ou se o Lula vencer, porque o Lula só vence com fraude e assim por diante. E está acontecendo na Câmara a comissão do voto impresso, e em algum momento essa PEC, se for aprovada a tempo, pode chegar para vocês, senadores. O senhor enxerga que existe alguma chance, tendo esses dois movimentos combinados, a participação, a politização de forças armadas e policiais de um lado e a deslegitimação do processo eleitoral do outro? O senhor enxerga que nós podemos ter no Brasil um movimento como o 6 de janeiro nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio após o não reconhecimento da derrota eleitoral? Primeiro é dizer que o discurso do presidente Bolsonaro, com todo respeito a ele, presidente, ele se contradiz. Ele próprio, em 2018, quando falava sobre possíveis fraudes, terminaram por não coexistir, afinal de contas, ele próprio se viu vitorioso. O sistema ele ainda eleitoral... diz que houve fraude porque ele disse que ele disse sem prova nenhuma, e ele não tem provas, está documentado que não tem provas, ele disse que ele ganhou no primeiro turno. Pois bem, mas aí é desconhecer a realidade eleitoral daquilo que acontecia. O presidente ganhou, inclusive ganhou com uma diferença considerável no segundo turno, e não há quaisquer ou qualquer, porque quaisquer nós pluralizamos, mas qualquer, não há qualquer indicativo de que o sistema eleitoral adotado há alguns anos no Brasil seja falho. Eu gostaria muito, se não fosse custoso, se não exigisse aos cofres da União valores maiores, que até mesmo fosse instalado para não deixar pretextos a quaisquer outros discursos que, porventura, venham a ser proferidos em 2022. Eu aqui não estou a dizer se fulano ou beltrano se valerá ceder. Desculpe, é porque outra ligação... Pode continuar. O senhor falava se fulano ou beltrano... Se fulano ou beltrano se valerá desse resultado. Então, sinceramente, muito francamente, eu sou contra, mas, obviamente, é porque estão entrando outras ligações aqui, obviamente, se não houver para o TSE, se não houver para os cofres da União repercussões maiores, era muito bom que nós pudéssemos ter, afinal de contas, o resultado não estaria sob quaisquer suspeitas. Então, o Brasil ele se firma democraticamente com as suas instituições e não se permitirá que quaisquer outras tentativas, quaisquer outras insinuações antidemocráticas possam prevalecer. É por isso e por essa razão maior que, diante deste fato, que a mim me parece periclitante, extremamente delicado, eu tomo a liberdade, não como vice-presidente do Senado, mas na condição de eleitor, de um eleitor paraibano, de um eleitor campinense, de formar aqui e firmar aqui a minha posição, contestando a esta conduta das Forças Armadas, no caso do Exército, de desconhecer a atitude adotada por um general que participou efetivamente de um ato político partidário. Sim. Senador, o que sobre a mistura ou a relação entre política e Forças Armadas eu não perguntei e os nossos leitores precisam saber? Como você deu? Eu não entendi. O que sobre politização e Forças Armadas eu não perguntei e os nossos leitores precisam saber? Eu penso que o que deve ser dito
que aqueles que não entendem ou não querem entender, o mundo globalizado não permite qualquer atitude, qualquer movimentação no sentido que alguns possam pretender. Aqueles que ousam, que queiram, aqueles que incitem, aqueles que estimulem a participação das Forças Armadas, hão de entender que nós não estamos na década de 50, na década de 60. A resposta é clara. Nós estamos numa republiqueta. Nós somos um país democrático e que não haveremos senão de reagir a qualquer, mínima que seja, atitude que desconheça o regime democrático. Portanto, da livre eleição, do livre escrutínio dos cidadãos e do fortalecimento das nossas instituições. Isso não significa que nós nos tornemos silentes. Eu não vou ficar calado, eu não vou simplesmente desconhecer ao papel que cabe-me como cidadão eleitor, não como senador, como você, CD, e como a todos os cidadãos brasileiros de reagir. Mas, óbvio, aos mais, vamos dizer, desarticulados, aqueles que imaginam estarmos a tratar em outras décadas, as reações elas são claras. Nós não admitiremos quaisquer movimentações, sequer sinalizações no sentido contrário à democracia. Perfeito, senador. A gente acompanha aí nos próximos dias qualquer movimento do senhor ou do Senado a respeito, já que, ao mesmo tempo que o senhor também fala como cidadão, como senador, o senhor tem poderes e responsabilidades que os cidadãos comuns não têm para agir sobre as instituições públicas como o Exército. Não, obrigado eu te agradeço, mas quando eu falo muito mais na condição de eleitor, é porque eu quero externar aqui a minha indisposição, a minha indignação com qualquer movimento, com qualquer comportamento ou atitude que se mostre contrário àquilo que eu aprendi, que é exatamente a democracia. Então, muito mais do que a condição de um senador da República representando está a condição de um eleitor que também precisa firmar as suas posições. Um grande abraço, querido, sempre ao seu dispor. Obrigado. Conversei com o senador Veneziano Vital do Rego, ele é senador pelo MDB da Paraíba e primeiro vice-presidente do Senado. Bom trabalho, senador. Até a próxima. Um abraço, querido. Tudo de bom, muito grato.